chegando, finalmente, depois aí de muita briga, muita luta, muito quebra-pau, as vacinas estão chegando exatamente, moçada. As vacinas estão se mostrando seguras, já temos aí mais de 4 milhões de vacinados no mundo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu atualizar aqui meu número aqui. Vacinados no mundo, Covid. Vacinados no mundo, Covid. Eu vi 4 milhões que era. Foi esses dias. Vamos ver quanto já. Quantas pessoas. Ó, coronavírus. O mundo já tem 12 milhões de doses aplicadas da Covid. Olha só que maravilha, hein, gente? 12 milhões de doses aplicadas das mais diversas vacinas contra Covid-19. Isso é muito bom. Isso aí, gente, é uma notícia ótima. O ano começou muito bem mesmo, tá? O pessoal do chat está me ouvindo legal aí? Tá tudo bacana? O som tá bom? Dá um toque aí, galera do chat, se vocês não estiverem me ouvindo. Dá um toque aí que eu tento ajustar de novo aqui, tá? Com o microfone novo e o braço articulado aqui, parece que melhorou um pouquinho. Pelo menos estou conseguindo falar mais próximo, não estou gritando tanto mais. Tá bom? Valeu, brigadão, Luana. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Então, galera, essa é uma ótima notícia. Temos aí 12 milhões de pessoas já vacinadas. O número ele aumenta cada vez mais. Ignos Emed, valeu! Certo? O número de vacinados aumenta cada vez mais. Cada dia que passa está se provando que as vacinas utilizadas elas são seguras. Você teve alguns efeitos colaterais mais relacionados com alergias, tá? E isso é sempre um problema no caso de vacina e de medicamento. Tem gente que é alérgico, às vezes não ao princípio ativo da vacina em si, mas algum componente da fórmula que ela tem, algum adjuvante, algum veículo, alguma coisa do tipo, tá? Algum conservante. Então, essas pessoas que são alérgicas, elas têm que tomar cuidado. Grande professor Johnson Vergetorix, salve! Hoje, inclusive, eu vou mostrar um artigo que o Vergetorix me mandou hoje. Um artigo super legal para quem quiser saber direitinho sobre vacina. Um artigo muito bacana. Vocês vão gostar de ver. Muito bem. Então, o que acontece? Isso aí, na verdade, galera, veio para provar, entendeu? Para derrubar aquela tese de que, ai, que a vacina ela está sendo feita muito rápida. Tem que demorar 4 anos para fazer a vacina. Não, não tem que demorar 4 anos para fazer uma vacina. Ainda mais no meio de uma pandemia, entendeu? A vacina foi feita de forma mais rápida, foi graças à cooperação, à tecnologia e a financiamento, exatamente, ó, grana, o FUNFA, tá? Ela foi feita rapidamente graças a esses 3 fatores: cooperação, certo, científica, a ciência já envolvida e ao financiamento que esse pessoal teve, certo? Nunca se investiu tanto assim numa vacina. Grande Elisa, salve! Boa noite. Nunca se investiu tanto assim numa vacina com humanos. É para acabar com aquela história de que a pressa é inimiga da perfeição ou que 10 cozinheiros não fazem um bolo em mais rápido. Não, os 10 cozinheiros fizeram o bolo rápido, entendeu? Estão fazendo em diversos locais do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Olha só que maravilha, tá? Por isso que eu falo, galera, ciência é uma coisa sensacional, entendeu? Ciência é um troço fenomenal, sabe? Quando o ser humano ele se propõe a fazer alguma coisa olhando para a ciência, isso normalmente sai muito bem. Tá? O ser humano consegue fazer grandes coisas quando ele consegue olhar para a ciência e ter o seu olhar mais racional quanto possível. Tá? Esse caso das vacinas é um grande exemplo que a gente tem. Estou balançando aqui porque a minha mesinha hoje aqui está meio esquisita, tá? O caso das vacinas ele é um exemplo muito típico, tá? Sim, estamos vacinando. Volto a dizer mais uma vez para vocês que as vacinas que nós temos agora ainda irão sofrer algumas adaptações, ainda alguns ajustes de dosagem, algumas adaptações por conta de algumas mutações de vírus que já estão ocorrendo. Então, essa aqui ainda é a vacina 1.0, certo? Então, nós teremos ainda a vacina 2.0, 3.0, até que se chegue numa formulação a melhor possível para ela, tá? Na verdade, no caso do coronavírus, como é um vírus que sofre mutação, ele é um vírus que ele é provavelmente
ele vai ter, essa vacina vai ter que sofrer algumas atualizações periodicamente, que nem a vacina da gripe, tá? Talvez não com a mesma vacina da gripe, não com a da frequência da gripe, da vacina da gripe, mas ele vai ter que sofrer algumas atualizações também. Luiz Fernandes, o Brasil está desenvolvendo uma vacina para aplicação via nasal? Não sei, Luiz. Se tiver, seria uma boa. Já pensou pegar e... Meu, isso aí para criança e para idoso seria uma ótima, cara. Meu, sabe, uma vacina de aplicação nasal. Eu já vi alguns trabalhos de pesquisa de aplicações de vacina via nasal. Então é tipo um sprayzinho, você coloca lá e dá uma espirradinha no nariz e aquilo lá, né, acaba de alguma forma sendo absorvido pelo organismo e estimula uma resposta imune. Já vi alguns, mas eu não sei se é específico para Covid, tá? Não deve ser, porque o que eu vi era de alguns anos atrás, era de uns 4 anos atrás, estava desenvolvendo, tá? Mas eu já vi alguma coisa do tipo sim, tá bom? Então, galera, realmente agora eu estou bastante animado. Obviamente, para você aplicar uma vacina, e aqui no Brasil a coisa é muito complicada, por quê? Porque o que acontece? Finalmente os governos se mexeram, certo? Olha só coisa boa, olha só coisa interessante. Como a força da sociedade consegue pressionar os governos, entendeu? Olha só coisa interessante. Foi só o pessoal começar a reclamar da vacina, que você está precisando de vacina, etc, 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 etc. O que aconteceu? O pessoal acabou se mexendo, entendeu? E acabaram, como vou dizer, adiantando o próprio cronograma de vacinação. Tá? A própria vacina da AstraZeneca Oxford, que o Brasil já tinha feito o contrato, o governo federal tinha feito o contrato alguns meses atrás, parece que agora deslancha. Tá? A Coronavac está sendo aguardada ainda. A fase final dos testes da fase 3 deve ser para essa semana ou para outra. Se for tudo bem, também já vai deslanchar também. Então, pessoal, parece que agora a coisa vai melhorar. Temos um grande problema ainda em relação à vacina. Primeiro, a questão da compra de insumos auxiliares, isso é, principalmente seringas e agulhas. Tá? Álcool o pessoal tem, álcool algodão a gente produz, mas seringa e agulha temos um grande problema. Porque a nossa população é de 200 e poucos milhões de habitantes, vamos arredondar para 200 milhões, tá? Vamos precisar de 400 milhões de doses, então serão 400 milhões de seringas, 400 milhões de agulhas, tá? Então é muita coisa para a gente para poder se que ainda falta para a gente poder aplicar. Luiz Fernando, o Vermundo, vi isso aqui. Será que eu consigo copiar o link para mostrar? Vou tentar copiar o link aqui, tá, Luiz? Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Pera aí. Será que eu consigo colar ele? CNN Brasil. Vamos ver aqui. Eu coloco aqui para vocês. Claro, tá. A minha universidade é foda, né? Só pode ser da USP. Enfim. Vamos ver aqui a parte espera. Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, o link que o Luiz colocou aqui pra gente. Obrigado, viu, Luiz? Obrigadão, viu, Carol? Vou colocar aqui, ó. Teste clínico com vacina nasal da USP deve começar em janeiro, diz pesquisador. Já, olha, isso aqui é uma notícia ótima também. Sensacional, vacina de aplicação nasal contra a Covid em desenvolvimento na USP deve entrar em testes clínicos com humanos entre janeiro e fevereiro de 2021. Segundo o pesquisador Marco Antônio Stefano, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, isso está em fase pré-clínica, onde são feitos testes em animais. Ele explica que a vacina nasal pode ajudar a bloquear o vírus na porta de entrada, o que não acontece com a vacina tradicional. Legal também, bacana isso aí. Entendeu? Show de bola. O grande problema é que as vacinas atuais são injetadas, então são responsáveis por evitar apenas a forma grave da doença, mais ou menos. E não interferem, por exemplo, no processo infeccioso, ou seja, não impedem a entrada de vírus no momento da infecção. Justamente o que acontece. O vírus entra em contato, ele começa ele tem o contato, ele tem algum nível de replicação. Já a vacina por spray nasal, além de levar à produção de anticorpos na circulação sanguínea, também produz anticorpos nas mucosas, oral e nasal, onde o vírus penetra. É como se fosse uma muralha de anticorpos que ele vai fazer.
ele vai ser impedido de entrar na célula e com isso bloqueamos o vírus na porta de entrada. Show de bola, pessoal. Quem quiser, tá aqui, ó. Certo? Matéria de 21 de setembro de 2020, aqui da CNN, tá? Não sei como é que tá o estado já faz uns 3, 4 meses que foi feita. Não sei como é que tá, mas quem quiser depois dá uma olhadinha aqui, ó. Tá no site da CNN Brasil, tá bom? Obrigado aí, viu? Viu, Luiz? Eu não sabia. Muito obrigado, viu, cara? Valeu pela contribuição aqui da live. Muito bem. Ó, galera, eu adoro contribuição. Vocês veem que eu sempre coloco as coisas aqui, certo? Boa noite, Edu. Vamos com calma. Se tomarmos a vacina, vamos virar jacaré. Vai todo mundo virar garoto propaganda da Lacoste. Grande Rodrigo Martins, salve! Muito bem. Então, galera, o que acontece? O mundo inteiro está se vacinando, o Brasil ainda não. A gente comeu bola nessa questão da vacina, tá? E a gente comeu bola também na questão da compra dos insumos. Desde julho, a indústria de insumos está falando que ia faltar vacina, ia faltar seringa e agulha, e está faltando, tá? Isso a gente comeu bola, isso aí devia ter sido comprado muito antes, mas essas coisas de falha de logística que só acontece aqui no Brasil, entendeu? Só acontece aqui no BR, tá? Mas enfim, estamos pelo menos caminhando, tá? E a pressão popular realmente ela foi fundamental para que os governos, qualquer nível, estadual, federal, municipal, todo esse pessoal, política, tudo a mesma merda, para que eles pudessem, como vou dizer, se mexer um pouco mais, entendeu? Lembra lá naquela reunião que teve lá no ministério que teve lá com o pessoal da Anvisa, não, a Anvisa falou, nós vamos demorar 2 meses e que se foda, mas mesmo uma conversa assim que a Anvisa deu, acho que a comoção popular foi tanta que os caras resolveram agora fazer para agora. Então provavelmente, se tudo correr bem, tá? O Brasil deve estar iniciando a sua vacinação lá pelo dia 20 de janeiro, tá bom? Mais ou menos quase 2 meses depois que o restante do mundo começou. Mas já é alguma coisa, tá? E vamos falar um pouquinho hoje da eficácia dessas vacinas. Porque o que acontece? Cada tipo de vacina tem um tipo de eficácia diferente, tá? Você pega, por exemplo, a vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer chega numa eficácia de 97%. Uma vacina de grande eficácia, vacina de RNA mensageiro. Vergetorix, essa pesquisa não é financiada pela FAPESP. Se fosse, eu teria recebido a newsletter. Sim, sim. Sempre cético, Vermundo, não diga a palavra vacina, senão os Illuminatis vão derrubar a live. Exatamente, galera. Os Illuminatis detestam a palavra vacina, os Illuminatis detestam ciência. Exatamente. E quando a ciência prova que os caras estão errados, ó, boca de siri, os caras não falam nada. Muito bom. Então, o que acontece? Tem a vacina da Pfizer, de alta eficiência. Você tem a da Moderna também, uma vacina bastante eficiente também, está em torno de 90 e poucos por cento ainda, tá? Esses números de 90 e poucos por cento, eles ainda vão ser ajustados, tá? Porque só consegue eficiência dela real mesmo na hora que você entra na fase 4, que é a fase que os outros países estão, que é de vacinar em massa. Por isso que eu falo, a vacina, ela ainda é acompanhada por alguns anos. Por isso que você ainda vai ter vários ajustes, tá? E dependendo do tipo de vírus que você tem, certo? Esses ajustes são eternos, tá? Esses ajustes de antígeno, qual antígeno usar, se vai pegar uma mutação ou outra, isso aí é ad eterno, tá? Não tem fim. Muito bem. Então, e você tem outras vacinas, como por exemplo a própria vacina da AstraZeneca, cuja eficiência está girando em torno aí, dependendo do trabalho, 65%, 70%. E só que a AstraZeneca ela teve um pequeno detalhe. O que aconteceu? Por engano, o padrão era eles darem uma dose inteira da vacina e alguns dias depois da segunda dose, que seria outra dose inteira. Em alguns pacientes foi dada meia dose no início e uma dose inteira posterior. Grande Suyensan, salve! Então, o que aconteceu? Nesses casos foi dada uma dose menor, metade da dose na primeira aplicação e uma dose inteira na segunda aplicação, parece que o grau de eficácia aumentou. E o pessoal está estudando isso em relação a isso. Deve sair os resultados também disso agora, também por essa semana ou mais tardar na próxima, tá?
Então, mas a gente conta aí como 70%. Mas se eles por acaso fizerem o ajuste da dose, ela deve subir para uns 90% de eficiência se confirmar aquilo que eles acharam naquele acidente que teve, tá bom? Aquele erro que teve, etc. Luiz Fernandes, Vermundo, essa falta de logística de seringas e agulhas não será proposital? Assim pode-se fazer compra emergencial sem licitação, grana correndo solta, claro, cara. Claro entendeu? Você acha, político não dá ponto sem nó. Entendeu? Político não dá ponto sem nó. Continuando. E a gente tem aí a vacina da Coronavac, que é a vacina do Butantan, certo? Essa vacina ainda não se sabe o grau de eficiência. Falaram que está acima de 50% e abaixo de acima de 50 e abaixo de 90, é um intervalo bem largo, tá? Mas isso aí também já deve sair os dados totais agora. Em outros países, se eu não me engano, acho que na Indonésia deu 90% na Indonésia, mas daí, como teve resultado muito disparo em relação ao Brasil, tanto na Indonésia quanto na Turquia, a própria Coronavac pediu os dados para eles poderem fazer uma compilação disso tudo, entendeu? E poder recalcular. Por que acontece? A questão da eficácia da vacina, ela é um pouquinho complicada. Por quê? Porque, na verdade, é um cálculo estatístico que você faz, tá? O cálculo de eficácia. Então, você vai pegar aquelas pessoas que foram é, é, que tomaram o placebo, daí você entra no cálculo aquelas pessoas que foram efetivamente vacinadas, daí você vai ver das que tomaram o placebo quantas ficaram doentes, das que foram vacinadas quantas não imunizaram, quantas teve alguma que ficou doente também. E daí entra no cálculo também a curva de crescimento que você tem, sabe? Quantos casos a mais de Covid estão ocorrendo ao longo do tempo. Então é um cálculo que é meio complicado, tá, de fazer. Então, o que eles estão refazendo parece que o estatístico. O resultado vai sair agora também essa semana, provavelmente. A gente não dá para afirmar, tá? Porque está uma enrolação o negócio da Coronavac também. Mas provavelmente sai essa semana ou na próxima e já deve ter algum resultado, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas deve ficar em torno também de uns 60%, de uns 70% no máximo. Por quê? Porque ela é uma vacina feita com vírus morto. Lembra que eu falei? Já falei desde daquela live há 2, 3 meses atrás, que eu expliquei como é que funcionava o sistema imunológico das vacinas. E vacinas de vírus mortos, elas são vacinas cujo nível de eficácia é menor. Elas, como vou dizer para vocês, elas estimulam menos o sistema imunológico, tá? Então essas vacinas, elas realmente elas têm um nível de eficácia melhor. Agora, Eduardo, aí vem a grande pergunta: qual que é a melhor vacina? A de alta eficácia, a de menor eficácia? Qual que é a melhor? Aí eu vou dizer para vocês, depende da doença que você está combatendo, tá? E depende do que você quer combater, pelo menos num primeiro momento, tá? Puta, Eduardo, como assim? É muito simples. Vamos fazer o seguinte raciocínio, galera. É, peguem, por exemplo, uma doença, por exemplo, como a raiva. A raiva ela é 100% mortal. Você não tem forma benigna da raiva. Não é que nem não é que nem o coronavírus. Grande Caetano Clinicando, salve! Valeu, cara. Obrigado pela saudade da live, valeu. Então o que acontece? Você pega uma doença como a raiva. A raiva ela não tem forma leve. Se você pegar e não se tratar, você morre. Entendeu? A raiva ela é mortal em 100% dos casos. É diferente, por exemplo, da Covid, que para 85% da população ela é assintomática, tem sintomas leves, e o problema são os 15 restantes que vão ter sintomas mais pesados e que vai ter uma porcentagem que vai morrer também. Grande Roberto Busser, salve! Então, o que acontece nessa brincadeira? Se você vai fazer uma vacina contra a raiva, o vírus da raiva, 50% de proteção é muito baixo. É muito baixo. Você tem que ter uma vacina com uma alta proteção. Felizmente, a vacina contra a raiva, ela te dá uma proteção muito grande.
Tá? Felizmente ela dá, certo? Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo agora, certo? Uma doença, por exemplo, uma gripe, a influenza, tá? É uma doença que ela é mutante, certo? Perdão, que é um vírus que tem uma alta taxa de doença mutante, não, né? Pô, é uma doença Wolverine. Não, que é um vírus que ele é altamente mutante, certo? Ele tem uma taxa de mutação alta. Basicamente, todo ano você tem uma cepa ou duas cepas novas, você vai incluindo dentro da vacina. Isso é uma doença de controle mais difícil. A vacina contra a gripe, a eficácia dela gira em torno de 40% a 60%. Não sei se vocês sabem. A vacina contra a gripe. Entretanto, ela ajuda a prevenir as formas mais graves da gripe. Ela ajuda a prevenir, tá? E eu vou explicar daqui a pouco o mecanismo para vocês. Como é que isso aí funciona, tá? Para o Covid, para o Covid. Por que que a Anvisa e os demais órgãos reguladores mundiais, os sérios, EMA, FDA, esse pessoal que a gente usa como referência, né? Por que que eles aceitam uma vacina com eficiência de a partir de 50%? Porque uma vacina com eficiência de a partir de 50% de proteção, ela já ajuda a diminuir casos graves, certo? E os casos de morte. Porque se o cara pega a Covid, certo? Vamos imaginar que você tem uma vacina que previne os casos graves e os casos de morte. Então a pessoa só pega caso leve. Isso ela vai ter uma febre que vai durar um ou 2 dias, vai ter coriza, etc. E nada mais. Ela vai ter sintomas muito leves. Tá? Agora, por exemplo, se por acaso essa vacina ela não consegue prever os casos graves, a coisa continua tudo igual do jeito que está hoje. Tá? E como é que funciona? Por que uma vacina com 50% ou 60%? Vamos colocar em 50% e 60%, que é o índice baixo, ou 50%, que é a linha de corte que a própria Anvisa deu. Tá? Por que ela funciona para evitar? Por causa que é o seguinte, boa parte, em uma parte da população, ela vai estimular o sistema imunológico, mas não com tantos anticorpos assim. Ela vai ter um número reduzido de anticorpos. Então, quando o vírus entrar, ele vai contaminar a célula, ele vai se replicar na célula. Quando ele sair, você vai ter anticorpos prontos. Então, o que acontece? Parte do vírus, em vez de você de uma célula saírem 100 vírus para infectar 100 células, vai sair 50 vírus. Porque os outros 50, os poucos anticorpos que a pessoa produziu, vão segurar. Tá? Muito bem. Isso nas pessoas que tiverem uma imunização parcial. Então, o que acontece? Você, dessa forma, você diminui a velocidade, de propagação do vírus dentro do seu organismo, dando tempo do quê? Do seu próprio organismo começar a fabricar anticorpos, dessa vez não estimulados apenas pela vacina, mas estimulados pelo próprio vírus. Tá? Esse que é o grande lance que você tem da imunização. Isso ela é uma. Opa, bati de novo aqui a mão. É uma vacina que ela não é muito boa para uma proteção individual, certo? Mas para uma proteção coletiva dos casos graves ela funciona, tá? E conforme os anos vão passando e como o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, é um vírus que tem taxa de mutação também, provavelmente a gente vai ter que ser vacinado para talvez todo ano, a cada 2 anos, aí depende, a gente não sabe ainda, mas provavelmente vai ter que pela taxa de mutação dele, isso aí vai virar uma rotina. Conforme você vai imunizando, o número de casos graves ele começa a cair. Ele vai caindo, 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 até que praticamente você só vai ter forma leve. Tá? E um outro caso grave que sempre tem. Certo? Então, em vez de você ter 180 mil mortos, você vai ter 300, 400 mortes. Ainda é muita gente? Ainda é muita gente, mas não se compara a quase 200 mil que a gente está vivendo hoje. Tá? Muito bem. Essa aí é a primeira fase. Como? E o coronavírus também ele tem uma tendência também com qualquer tipo de vacina, é ele diminuir a sua circulação. Então, outro ponto favorável também da vacina, mesmo seja uma vacina com imunidade um pouco mais, com a eficácia um pouco mais baixa, é que ela vai cortando a circulação do vírus. Lembra que eu falei
que é essencial cortar a circulação do vírus por causa das mutações. É quanto mais o vírus circula, passa de uma pessoa para outra, maior a chance de mutação que ele tem. E de repente ele pode ter uma mutação que fica mais agressivo, que se torna, a infecção dele se torne mais rápida, ou mesmo uma mutação que as vacinas não peguem. Pois bem, o que acontece? Você tendo uma vacina, que mesmo que seja uma vacina na linha de corte que a Anvisa pede, as agências reguladoras pedem, ela já vai contribuir muito para que o vírus ele pare de circular, entendeu? Ou que ele circule muito pouco. Tá? Muito bem. Então, ela não é uma vacina tão boa em termos de proteção individual, tá? Mas ela resolve uma parte da proteção coletiva, principalmente se tratando em casos graves. Tá? A tendência realmente seria, com o passar do tempo, de você ir zerando as formas graves e as mortes que você tem, que é o que realmente mais interessa. Ok. E qual é o ideal? O ideal é você ter uma vacina com alta proteção, como, por exemplo, é uma vacina como, por exemplo, da Pfizer, que é uma vacina que está protegendo 97% das pessoas. Tá? Pelo menos é o que os estudos nos dizem. Tá? Aí você vai ter eficácia da proteção individual, que é legal, que é bacana. Tá? Você precisa ter essa eficácia da proteção individual. E você também vai ter uma grande eficácia da proteção coletiva. Isso é, você vai cortar a circulação do vírus muito mais rapidamente.